Vamos dar início, às reflexões do Evangelho na Casa do Caminho, nesta tarde de quarta-feira. Então, para começar, antes da nossa prece, eu vou ler uma mensagem do livro Fonte Viva, de Chico e Emmanuel. Se chama Fermento Espiritual. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Paulo, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 6. O fermento é uma substância que excita outras substâncias, e nossa vida é sempre um fermento espiritual com que influenciamos as existências alheias. Ninguém vive só. Temos conosco milhares de expressões do pensamento dos outros e milhares de outras pessoas nos aguardam a atuação mental inevitavelmente. Os raios de nossa influência entrosam-se com as emissões de quantos nos conhecem direta ou indiretamente e pesam na balança do mundo para o bem ou para o mal. Nossas palavras determinam palavras em quem nos ouve e toda vez que não formos sinceros, é provável que o interlocutor seja igualmente desleal. Nossos modos e costumes geram modos e costumes da mesma natureza em torno de nossos passos, mormente naqueles que se situam em posição inferior à nossa, nos círculos da experiência e do conhecimento. Nossas atitudes e atos criam atitudes e atos do mesmo teor, enquanto nos rodeiam, porquanto aquilo que fazemos atinge o domínio da observação alheia, interferindo no centro de elaboração das forças mentais de nossos semelhantes. O único processo, portanto, de reformar edificando é aceitar as sugestões do bem e praticá-las intensivamente por intermédio de nossas ações. Nas origens de nossas determinações, porém, reside a ideia. A mente, em razão disso, é a sede de nossa atuação pessoal, onde estivermos. Pensamento é fermentação espiritual. Em primeiro lugar, estabelece atitudes, em segundo, gera hábitos e, depois, governa expressões e palavras, através das quais a individualidade influencia na vida e no mundo. Regenerando, pois, o pensamento de um homem, o caminho que o conduz ao Senhor, lhe se revela reto e limpo. Vamos elevar os nossos pensamentos até Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, e agradecer. Pai amado, nossa mãezinha querida, nós agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui para mais um estudo desta tarde, e rogamos a Ti, Senhor Jesus, que nós possamos ser intuídos pelos benfeitores espirituais, que nós possamos, Pai amado, receber toda essa energia curadora que está sendo derramada sobre todos nós. Abençoa-nos, Senhor, abençoa todos os trabalhadores desta casa, a todos aqueles frequentadores que não puderam se fazer presentes hoje. Sê conosco, Pai, hoje e para todo sempre, que assim seja. Eu abri esse livro aqui hoje, agora aqui, depois que cheguei na Casa do Caminho, E como essa lição veio coincidir bastante com o tema que a gente vai falar hoje. Nós estamos no capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. A gente vai estudar o item 10, os falsos profetas da erraticidade. A gente já sabe, que profeta é aquele que, de certa forma, guia, que direciona a nossa vida. Os falsos profetas, item 10. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo diz o seguinte: os falsos profetas não se encontram unicamente entre os encarnados. Há-os também, em muito maior número, entre os espíritos orgulhosos, que, aparentando amor e caridade, semeiam a desunião e retardam a obra de emancipação da humanidade, lançando-lhe de través seus sistemas absurdos, depois de terem feito que seus médios os aceitem. É para melhor fascinarem aqueles a quem desejam iludir, para darem mais peso às suas teorias, se apropriam sem escrúpulo de nomes que só com muito respeito os homens pronunciam.
São eles que espalham o fermento dos antagonismos entre os grupos que os impelem a isolarem-se uns dos outros e a olharem-se com prevenção. Isso por si só bastaria para os desmascarar, pois, procedendo assim, são os primeiros a dar o mais formal desmentido às suas pretensões. Cegos, portanto, são os homens que se deixam cair em tão grosseiro embuste. Repelir sem condescendência todos esses espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos, pregando a separação e o insulamento. São quase sempre espíritos vaidosos e medíocres, que procuram impor-se quase sempre aos homens fracos e crédulos, prodigalizando, exagerando-lhe louvores, a fim de os fascinar e de tê-los dominados. São geralmente espíritos sequiosos de poder e que déspotas públicos ou nos lares, quando vivos, ainda querem vítimas para tiranizar depois de terem morrido. Em geral, desconfiai das comunicações que os principais médios recebem, com cunho de lógica e de autenticidade dos melhores espíritos. Justiçarão rapidamente esses ditados mentirosos e astuciosos, emanados de uma turba de espíritos mistificadores ou maus. Essa recomendação vem do espírito Erasto, um discípulo de Paulo, em Paris, no ano de 1862. Então, por que essa passagem do Evangelho nos diz, faz tanto tempo, mas é tão atual, e ele já recomendava, Jesus já nos recomendava o cuidado com os falsos profetas, com os grandes anúncios de cura, com o falso Cristo. Jesus disse que iria aparecer falsos cristos e que esses falsos cristos com certeza iriam influenciar falsos profetas, que com toda certeza têm a docilidade, a facilidade, o domínio para com os espíritos encarnados e desencarnados que se encontram desinformados, que estão descuidados, que não estão em vigilância, né? Estão invigilantes, estão curtindo a vida. E aí, quando a gente menos percebe, a gente já está influenciado. Assim que eu entrei na doutrina espírita, eu fiquei sem procurar, porque era muita coisa para estudar, e eu pensava assim, o que será erraticidade? Eu pensava que erraticidade só ficavam os espíritos que estavam muito errados por aqui. Bom, eu falei, deve ser o lugar dos errados, né? Mas à medida que a gente vai estudando, vai aprofundando, vai tomando conhecimento, a gente descobre que o plano de erraticidade, o que vem ser isso? Para a doutrina espírita, não é um lugar fixo, físico ou estático, mas sim o estado e a condição espiritual de todos os seres que desencarnam. Então, ali pode estar navegando, né, ainda muito próximo, né, das energias da Terra, os espíritos que desencarnam. Tem aqueles que ainda estão numa condição menos evoluída, que ainda estão perdidos, que estão desorientados, aqueles que já estão tomando consciência de si, do seu espírito, da sua, digamos assim, importância, da sua eternidade enquanto espírito. Ela permanece até o tempo que a gente necessitar de estar nesse estado de erraticidade. Ali a gente vai estudar, vai se aperfeiçoar, vai se refazer. Ali nesse estado, a gente vai programar as nossas ações, as nossas próximas reencarnações. É desse estado em que a gente se encontra que a gente vai poder, com o auxílio de benfeitores espirituais, a gente vai poder escolher o que eu pretendo ser no meu novo corpo de carne, em que país eu vou estar, com que família eu vou estar. Então, quando a gente está nesse estado, a gente está num estado de erraticidade. É simplesmente um estado de consciência, digamos assim, que transitório, né? Porque eu estou por ali, eu posso evoluir muito e atingir, através das reencarnações, lugares mais sublimes. Eu posso ficar entre aqui
e o estado de erraticidade quantas vezes forem necessárias, até que eu prime pela minha melhora e alcance um lugarzinho mais confortável. E quem são esses falsos profetas? Quem são essas pessoas? Os falsos profetas da erraticidade, como a gente viu no Evangelho, são, na maioria das vezes, digamos assim, quase que 100%, pessoas, espíritos orgulhosos, hipócritas, que atuam nesse plano de erraticidade fingindo uma virtude que ele não possui, mas que o objetivo dele é semear a discórdia, é arrumar seguidores, é a divisão e o atraso moral da humanidade, das pessoas que estão por ali, das pessoas que ele tem contato, das pessoas que ele consegue atingir. Então ele se disfarça muitas vezes, na maioria das vezes, usando nomes de veneráveis espíritos iluminados para iludir, principalmente nós, trabalhadores da seara espírita. Nós, médios, a gente tem que ter muito cuidado, a gente precisa estar vigilante, porque senão a gente acaba sendo iludido por esses irmãozinhos ainda despreparados para viver o amor do Cristo, mas que estão extremamente preparados para enganar, para o engodo, Eles te dizem verdadeiros seguidores de Cristo, são enviados de Deus. Então, esses indivíduos, esses espíritos, normalmente, eles usam a religião para manipular seus seguidores. Isso não acontece só na casa espírita, em qualquer outra religião, em qualquer outra igreja, em qualquer outro templo, porque a gente sabe que os espíritos estão por todos os lugares. E em todas as igrejas, muito embora as pessoas não tenham esse conhecimento, não aceitem ainda, tem ali os trabalhadores que têm mais facilidade, são os médios. Médios somos todos nós, mas alguns têm mais habilidades, outros menos, alguns já estão mais preparados, outros não, para poder que eles possam enganar e se apossar dos pensamentos e emitir orientações que são falsas, sentimentos que não são bons e que tentam agregar o maior número de seguidores possíveis para fortalecer o seu clã, os seus ideais. Em alguns casos, eles buscam ganho financeiro, obtenção de poder, de privilégio, e acabam pregando verdades que não são condizentes com os ensinamentos de Jesus. Porque Jesus só quer o nosso bem e ele prega o amor, a fraternidade, o perdão, a caridade, acima de qualquer outra coisa. É por esse caminho do bem que a gente trilha em direção ao nosso aperfeiçoamento. E quando a gente está vigilante na oração, no amor, no bom pensamento, que é muito difícil a gente controlar, dificilmente aqueles falsos profetas, aqueles falsos orientadores espirituais que se apossam da gente, conseguem espaço para fazer crescer, para fazer fermentar, como diz na passagem do livro Fonte Viva, para fazer fermentar em nós a disseminação do mal. Porque, na verdade, o que eles querem é isso, é disseminar, é propagar os seus objetivos, mesmo se fazendo passar por servidores do Cristo, quando, na verdade, são anticristos, são pessoas que não acreditam em Deus, mas que estão ali, conseguiram o poder, porque, infelizmente, faz parte da nossa evolução. De repente, o irmão precisa passar por isso tudo, para que um dia ele tenha vontade, ele tenha coragem de seguir a luz e de seguir os ensinamentos de Jesus. Esse é o grande objetivo do Mestre Jesus. Joana de Ângeles, ela nos diz o seguinte: as cigarras cantam e nada realizam. É uma fabulazinha de criança também que tem essa passagem. Não são os que dizem, Senhor, Senhor, que entrarão no reino dos céus, enquanto as abelhas zumbem e produzem abundância, tornando-se úteis e necessárias à vida. Então, o que Jesus quer de nós? Ele não quer que a gente seja meras cigarras cantantes que estamos aqui na doutrina, na casa espírita ou em alguma igreja, de faz de conta, pregando, cantando e por aí afora, mas o que nós estamos produzindo? O que é que nós estamos colocando na nossa cestinha? A gente sabe que as abelhas trabalham com seus zumbidinhos silenciosos e correm o dia inteiro, de flor para flor, de pólen para pólen,
e trabalham. Quando chegam o inverno, elas têm alimento para os seus filhotinhos. A cigarra está por aí. Faceira a cantar todas as tardes, todas as manhãs. Então, será que a gente não está sendo um pouco cigarras? O que é que nós estamos fazendo? Quando a gente fica aí borboleteando, feito uma cigarra desvairada, alegre e cantante, a gente precisa vigiar também nesses momentos. A gente precisa vigiar para que a gente não acabe sendo influenciado pelas facilidades, né, que outrora se apresentam. Se a gente for entrar um pouquinho aí nas redes sociais, a mídia está aí, a gente vê tanta coisa, tanta profecia, tanta previsão, que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo, que fulano vai morrer desse jeito. São coisas absurdas. E quando a gente não está ali vigilante com os nossos pensamentos e voltados para os ensinamentos, para as lições do Evangelho, a gente pode sim enfraquecer e acabar acreditando, e acabar por propagar, por contribuir para que essas falsas notícias, essas aberrações se espalhem e causem terror, pânico, porque é isso que os falsos profetas querem. Querem quanto mais disseminar, quanto mais esparramar, quanto mais rápido. E agora eles estão assim com a faca e o queijo na mão, né? Porque a mídia está aí, qualquer criança tem acesso hoje em dia, nem sempre os pais têm condições e tempo para estar acompanhando direto. Quantas crianças que por meio das redes sociais não acabam prejudicando sua vida para todo sempre. Quando não ceifam ali a sua existência, a sua oportunidade de crescer e de evoluir, por conta dessas ilusões, de falsas orientações. Joana diz o seguinte: eis como são identificados os falsos profetas, os pseudo-discípulos do Cristo. Eles não dão testemunho da humildade. A caridade é palavra morta em suas atitudes. Suas opiniões primam muito pela contundência. Dizem ser sinceros, expondo o que pensam, conforme pensam, com violência e sem se preocupar com o seu próximo, sem tirar um tempo para refletir nas consequências dos seus atos, das suas atitudes. Creem-se possuidores do conhecimento integral, combatem os demais com acrimônia, desejam reformar, mudar o mundo. Embora tenham dificuldade em melhorar-se, não conseguem evoluir, não conseguem ser uma pessoa melhor, mas têm muita facilidade de fazer com que os seus seguidores aumentem, com que as pessoas acreditem cada vez mais nas suas histórias mirabolantes. Se fazem de bonzinhos, quando na verdade são anticristos. Primam pelas colocações pessoais, não facultando as outras pessoas, a outros irmãos, que disponham do mesmo direito. Aceitam-se quando acham ali o apoio e se fazem de gentis. Não admitidos, tornam-se agressivos, ferrenhos adversários. Se eu encontro espaço fácil para o meu fermento crescer, eu fico feliz e te agrado. Você é minha amiga, meu amigo. Se eu encontro ali oposição naquilo que eu acredito ser a minha verdade, você não serve para mim. Você só serve se comungar com os meus ideais, se aceitar as minhas ideias e se seguir as minhas diretrizes, aquilo que eu tenho como verdade para mim e para quem me segue. E esses irmãos se esquecem de que nós somos livres, de que nós temos o livre-arbítrio, que cada um de nós tem o poder de escolher. E aí é que entra este passo. A gente precisa saber fazer as nossas escolhas. Eu consigo fazer uma boa escolha se eu não tiver conhecimento? Se eu não me informar? Possivelmente não. Possivelmente vai ser um avonês. Mamãe mandou bater esse daqui. E lá vou eu. Então, para o espírita principalmente, para quem admira a doutrina do Cristo, a doutrina do amor, é indispensável
Um estudo. É indispensável o conhecimento, porque é muito fácil a gente estar, por exemplo, numa mesa mediúnica e lá chega o Dr. Bezerra de Menezes, faceiro, e eu vou acreditando em tudo. Então a gente precisa conhecer a verdade, como diz o Evangelho, e a verdade vos libertará. É preciso ter critérios. A gente não pode acreditar em tudo que os espíritos dizem, em qualquer espírito, porque os malfeitores, têm aquele poder, o melzinho da abelhinha para passar na nossa boquinha. E a gente, quando gosta de doce, cai direitinho. Cola as nossas patinhas nos seus maus pensamentos, nos seus maus fluidos, e ficamos presos ali por um bom tempo. Defendem a liberdade do comportamento franco em relação, porém, ao que gostam de expor, e não aquilo que gostam de ouvir. Eu não quero ouvir a sua verdade. Eu quero que você ouça a minha verdade. Então, esse é o comportamento do falso profeta. Ele tem sempre que estar no domínio, no comando. Não abdicam dos seus conceitos, mesmo que a evidência seja diversa. Eles se tornam extremistas e pressupõem que o sol e a lua brilham só para eles. E os outros? Aos outros, a escuridão? Ou essas são pessoas que são enfermas da alma? Esses irmãos impetuosos, ignorando a verdade que deve ser lecionada com equilíbrio, até a verdade. Tem que ter equilíbrio. É por isso que a gente precisa ter cuidado da gente repassar um vídeo, da gente repassar uma mensagem. Né? Eu vejo muitas, eu gosto de ver porque eu sou bastante curiosa. Desencarnou recentemente, lá vem uma bela e maravilhosa psicografia. Gente, abramos os nossos olhos, os nossos ouvidos o máximo que a gente conseguir. A gente precisa ter entendimento de que as coisas é tudo no tempo certo, que o plano espiritual, os espíritos iluminados que querem o bem da humanidade, eles não tomam atitudes repentinas, inverídicas, que possam prejudicar a todos os seres humanos. Aqui só para fazer um resumão do que a gente já falou, né? As principais características desses falsos profetas: a máscara da bondade, o uso de nome falso. Eu sou o Dr. Bezerra de Menezes, eu sou André Luiz. Eu vivenciei um fato ano passado, eu tinha certeza que não era, mas para não causar um descontentamento geral, porque eu fiquei numa situação meio complicada, eu fui fazer. Minha filha, Dr. Bezerra de Menezes, está contando com a sua colaboração. Olhei para um lado, olhei para o outro, a casa espírita lotada. Falei, Jesus amado. Não por esse Dr. Bezerra de Menezes, mas pela caridade. Lá vou eu. Então, a gente precisa... foi bom, assim, eu acho que eu tive esse preparo de não acreditar que realmente era. Porque é preciso averiguar, é preciso ter certeza, é preciso avaliar. Né? Não é assim, estou aqui. Pode ser, mas a gente precisa ter cuidado, né? Eles usam sistemas absurdos, né, que ficam impondo dogmas, suas crenças. São pessoas ignorantes do conhecimento, da verdade do Cristo. As falsas promessas, que eu falei no início, as falsas promessas, as previsões que normalmente quase 99% são enganosas. E as pessoas acreditam, nossa, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai acabar o mundo, E a gente está aqui, né? Nessa nossa caminhada com a função de aprender a fazer essa separação. Separar o joio do trigo, a separar o bom profeta, a boa orientação, do falso profeta, da má orientação, daquela que vai nos acarretar problemas morais, espirituais. A tradição cristã, Jesus nos ensina que reconhece-se a árvore pelos frutos. Então a gente precisa aprender a olhar aquela árvore que está dizendo ali ser Jesus ou ser um novo Cristo e olhar os seus frutos, as suas motivações, porque a gente sabe, a gente tem certeza que Cristo nós só temos um, que Deus, nosso Deus a gente só tem um, muito embora a gente já acreditou em vários deuses, mas a essência
de Deus é única e soberana. A gente não pode se deixar iludir nos trabalhos mediúnicos, durante a palestra, durante o passe, no momento que nós estamos sendo tratados por pensamentos, por sintonia, que não vão nos fazer bem, né? Emmanuel alerta que a influência desses espíritos não apurados espiritualmente ainda só tem sucesso na nossa vida na medida em que a gente dá espaço para a falsidade, para a cobiça, para a vaidade no nosso próprio íntimo. Nós seremos tentados sempre de acordo com a nossa própria natureza moral, de acordo com a nossa vontade, que a gente pode cair na iniquidade, acreditar em tudo que circula por aí, em tudo quanto é boato, em tudo quanto é leitura, em tudo quanto é mensagem, em tudo quanto é vídeo. Então, somos nós que damos ou não espaço para esses acontecimentos da nossa vida. Depende da nossa vontade. Eu vejo aí muitas divulgações dessas pessoas, nada contra cada um na sua vida, cada um sabe o que é melhor para si, mas a gente precisa ter muito cuidado com essas mensagens, com o objetivo de arrumar seguidores, de arrumar dinheiro, porque o bem, o plano espiritual trabalha para o nosso bem sem cobrar nada, sem pedir nenhum centavo, até porque eles não precisam da nossa moeda lá. A única moeda que eles pedem em troca é o amor, é a vivência dos preceitos que Jesus nos ensinou. É a única troca. E ainda tem a nossa vontade. Eles estão aqui nos ajudando, nos orientando. Cabe a cada um de nós aceitar ou não. Se a gente quiser ficar lá na erraticidade para muito tempo, até ter uma reencarnação compulsória, é conosco. Então, nós temos a autoridade, a competência para decidir o que é melhor para a nossa vida, para decidir no que a gente acredita. A gente não pode estar acreditando em qualquer líder espiritual que tem aquela centralidade na autoridade. Autoridade ali, ó, com a corda no pescoço. Quer prosperidade? Eu preciso da metade do seu salário todo mês. Você vai receber em dobro. Venda o seu carro. Quantos de nós encarnados não acabamos caindo nas graças desses falsos profetas e por desconhecimento, por uma fraqueza, a gente cai. E depois para se levantar, a gente levanta, com muitas dores e com muitas lágrimas. E como é que a gente vai desmascarar? O tempo já acabou. A doutrina espírita recomenda que o critério fundamental para avaliar qualquer comunicação, seja de encarnados ou desencarnados, é o bom senso e o crivo da razão. A razão sempre. Kardec, ele orienta que se julgue os espíritos por suas obras e pelos frutos que essas obras produzem, que essas obras geram. Mensagens de ódio, exclusivismo, vaidade, separatismo, né, preconceito, nunca procedem de espíritos verdadeiramente evoluídos. Para a gente se proteger contra essas influências, é essencial o estudo contínuo das obras básicas e fundamentais da doutrina. A prática da caridade desinteressada e a vivência dos ensinamentos de Jesus. Nossa conduta na divulgação das luzes da verdade deve ser pautada nas seguintes palavras de Simão Pedro. A ciência, a temperança, a paciência, a paciência, a piedade. É isso tudo. É o que nós tínhamos para a tarde de hoje. Agradecemos imensamente, né, a oportunidade das reflexões dessa tarde. Vamos agradecer a Jesus por isso. Senhor Jesus, mais uma vez, Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, por nos permitir estar aqui, fazendo essas poucas e singelas reflexões dos teus ensinamentos, que nós possamos, Senhor Jesus, tirar daqui alguma lição, que nós possamos refletir, que nós possamos repensar as nossas atitudes,
a nossa postura. Que o Senhor nos ajude a perseverar na força do estudo, do conhecimento, em busca da sabedoria. Senhor Jesus, que essa tua luz duradoura se derrame sobre todos nós que estamos nesta casa, todos aqueles que não puderam estar presentes, que ela chegue até os hospitais, até os lares de todas as pessoas, a todas as pessoas que estão na violência da guerra, em especial, Senhor Jesus, que essa tua luz faça morada no coração de todos os teus filhos que estão sendo subjugados nesse momento pelos falsos profetas, pelos anticristos. Se conosco, Pai, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus.